Você já ouviu falar em constelação familiar? Tem nada a ver com astronomia. É uma técnica psicoterapêutica que tem sido usada pela Justiça para resolver conflitos de famílias antes das audiências de mediação. E como trouxe muitos resultados positivos, a terapia começou a ser adotada pelo Judiciário em outras situações de conflitos. Os bons resultados estão consolidando a constelação familiar como uma ferramenta de mediação do Poder Judiciário, não só para questões de família, mas também para conflitos entre empresas e funcionários e até mesmo para pessoas que estão endividadas. A constelação familiar, ela tem três princípios: o do equilíbrio, onde os dois dentro do casal, eles são responsáveis 50% cada um por aquilo fazer dar certo. Assim como eles são responsáveis 50% por aqueles filhos. Também tem a ordem que os pais vêm antes dos filhos e os avós vêm antes dos pais. E também tem o princípio da inclusão, que todos pertencem. Então, aquele filho tido fora do casamento, ele pertence, aquela ex-mulher pertence, aquela outra segunda família também pertence. A partir desses princípios, as pessoas veem as coisas com menos julgamento, porque não há dentro da constelação julgamento de quem está certo ou quem está errado. Então as pessoas começam a se desprender desses preconceitos e começam a se abrir para novas vertentes de solução dentro daquele conflito. A constelação familiar sistêmica é uma técnica psicoterapêutica criada pelo psicólogo alemão Bert Hellinger nos anos 70. O método identifica a origem de problemas que geralmente são passados de geração para geração nas famílias. E é justamente por esclarecer conflitos que o Poder Judiciário vem adotando o procedimento antes das sessões de mediação. Tratando da raiz, a gente faz com que as partes tenham autonomia para resolver os problemas e assim as causas não são levadas novamente para o judiciário, porque muitas vezes as questões já foram tratadas em um primeiro momento, numa ação de alimentos, por exemplo, e logo depois, passado algum tempo, a pessoa retorna com uma ação de revisão de alimentos. A técnica começou a ser usada pela Justiça Brasileira em 2006 na Bahia. Hoje, pelo menos 11 estados e o Distrito Federal têm núcleos especializados. Com uma média de 70% de resultados positivos, o uso da psicoterapia foi normatizado pelo Conselho Nacional de Justiça em 2010. O uso da constelação familiar na justiça brasileira segue a tendência de outros países. A Argentina foi o primeiro país a usar o método para solucionar casos na justiça. Os estudos de integração das ciências começaram com Cristina. Ela, que é advogada e psicóloga, conta que usou a técnica para resolver uma situação pessoal com os filhos adotivos. Depois, passou a usar com clientes. Agora, ela viaja pelo mundo e ministra palestras, principalmente para estudantes de direito. Para mí fue fundamental conocer la técnica de Bert Hellinger para poder resolver conflictos. Los conflictos comienzan cuando cada persona dice que tiene razón y que el otro no. Entonces, gracias a esta filosofía para la vida, puedo lograr que las partes se encuentren, se reconozcan y vean cuál es su responsabilidad en el conflicto y lo puedan solucionar.